Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. É o seguinte, neste vídeo aqui a gente vai tentar entender como é que o WhatsApp está destruindo aí a sua possibilidade de se comunicar e de se vincular às pessoas. Tá bom? É sobre isso. Vamos nessa. Eu vou botar o índice aqui, na verdade, porque está embaixo da minha mão aqui, né? Enfim, o índice. E tudo que eu disser, como sempre, aqui nesse canal, tudo que eu citar e tarará, vai estar na descrição aí embaixo. Eu não vou botar aqueles cardzinhos, mas tudo que eu falar, que você fala o que ele está falando, tá na descrição aí embaixo, tá bom? O vídeo vai ser longo, mas vamos com calma para a gente tentar clarear a coisa. E tem no seu player aí também, tem um índice também. Então você pode se perder, voltar e tal, reencontrar. Certo? Acho que é isso. Vamos nessa, vamos lá. Esse vídeo aqui é o primeiro ou segundo de uma suposta série que se chama As Tecnologias do Fim do Amor. O primeiro é o da semana passada, que está aí embaixo, que se chama TDG, o Transtorno do Desamparo Generalizado, e nele eu explico TDG, que é um termo que eu acho que eu inventei, mas se alguém já conhecer ele de antes, me avisa aí embaixo, nos comentários, que é assim uma ideia de que estamos todos em desamparo, um desamparo intenso, porque no nosso modo de viver não é possível estabelecer vínculo, não é possível. Hoje a gente tem uma certa falta basal de vínculo que a gente então tenta compensar de diversas maneiras usando ferramentas supostas de produção de vínculo, mas que na minha opinião, na verdade, são ferramentas que dificultam ainda mais o vínculo e te trazem alguma outra coisa, ou alguma satisfação de alguma coisa que não é o vínculo. E por isso a gente continua com elas, e esse processo de buscar uma coisa que não satisfaz aquela coisa é uma compulsão. Então estamos todos compulsivos, tem esse vídeo aí embaixo também. O que eu quero dizer com vínculo é a união da necessidade de ser amado de um lado com a necessidade de cuidar de outro. Se você não sabe o que são as necessidades das quais eu falo aqui, as necessidades emocionais básicas, está embaixo também, não vou falar sobre isso hoje em detalhes, mas se você quiser entender quais são as 7 necessidades básicas, está embaixo. Mas essencialmente o que eu quero estar argumentando aqui é que a gente está vivendo uma vida de não encontrar vínculo e produzir ferramentas que afastam a gente ainda mais do vínculo. E são essas ferramentas que eu estou chamando de tecnologias do fim do amor. Então, explicado aí o que é o vínculo, necessidade de cuidar e necessidade de ser amado do outro lado, e o vínculo, como eu disse no vídeo passado, sobre o TDG, ele demanda, entre outras coisas, mas fundamentalmente uma coisa, ele precisa de uma coisa que é de tempo. A gente precisa de tempo. Tempo para acreditar que aquele outro vai estar lá para a gente, e que a gente vai estar lá para o outro. E que a gente então possa cuidar e ser cuidado, né? Que é o vínculo. Mas isso precisa de tempo para acontecer. Então, quando eu não conseguir, esse outro vai estar, quando eu cair, ele vai estar e tal. E tempo é o que a gente não tem, né? Tanto no sentido prático da vida, quanto no sentido subjetivo, porque estamos sequestrados. E um desses sequestros é justamente também na ferramenta, no hardware do celular, nessa coisa aqui, dentro dos aplicativos. Um deles, talvez o mais intenso hoje em dia, de sequestro do nosso tempo, seja o WhatsApp. Para começar, a gente tem que falar um pouquinho sobre o surgimento do app, do WhatsApp. Sem entrar na história do WhatsApp, não é isso, mas sobre a nossa entrada nele, né? Eu fui um dessas pessoas que resistiu muito a isso, bastante mesmo. Eu ficava ainda nas mensagens, que era um modelo mais rudimentar de comunicação, ou como é que se chama? Como é que chama aquele negócio de mensagem de texto? Texting, messages, sei lá, uma coisa de mensagem que a gente mandava. E aí eu vivia lá nesse mundo das mensagens, antes da ligação e depois das mensagens. E aí, de repente, tava todo mundo assim no WhatsApp, né? Então, aí a primeira coisa que a gente ouvia é: você não está no WhatsApp? Você está no WhatsApp? Você tem também, né? Você tem o WhatsApp ou você está no WhatsApp? Mas você está no WhatsApp é uma frase que eu acho que é muito importante para a gente entender o que a gente vai falar hoje, que é essa ideia de que tem um lugar no qual você tem que estar para se relacionar, né? E isso pode ser o Facebook, pode ser o Instagram, pode ser o Twitter, não sei como é que fala direito, mas o Twitter, eu sei, na verdade, tô brincando. Mas então é lá que você tem que estar. E se você estivesse lá você seria visto, lá você seria amado, lá você seria reconhecido, lá você teria chance de estar com, né?
Então essa é a promessa, né? Então ninguém precisava do WhatsApp antes de existir o WhatsApp. Assim como ninguém precisava de nada disso que a gente tem hoje antes de existir o que a gente tem hoje, inclusive o celular. Mas então a demanda é produzida com o discurso, com a ideia, com a promessa de que lá vai haver uma coisa que você não tem, e essa coisa é amor. Essa coisa é acolhimento, reconhecimento. Então você fala assim, você começa a sentir o tal do FOMO. O FOMO tem a ver com o que eu não estou vivendo, Fear of Missing Out e tal, mas que tem a ver com por que eu sinto falta do que eu não estou vivendo? Porque lá que seria o lugar onde eu seria feliz, lá que seria o lugar onde eu seria amado, lá que seria o lugar onde eu seria visto. E isso pode ser uma experiência qualquer, um lugar mesmo, ou pode ser um locus virtual onde as pessoas estão se comunicando, né? E aí esse lugar aí era o WhatsApp. Então, aí depois que você entra no WhatsApp com essa esperança, com essa fantasia, na verdade, de que lá você vai existir. Essa é a primeira pergunta, que é por que você entra, mas a segunda pergunta é por que você fica, né? Porque tem apps que dão errado, a gente vai para lá e depois a gente sai, e tem uns que resistem. Muito embora a gente fale, não vou mais e tal, o Facebook acabou, por exemplo, o Orkut acabou, né? Foi substituído, vamos dizer assim, pelo Facebook. Mas a gente fica lá, e aí o Instagram, por exemplo, é um que a gente fala o tempo todo que a gente vai sair, e as pessoas continuam lá, e é interessantíssimo, mas a gente fica lá porque de alguma forma aquela ferramenta está compreendendo, interpretando o seu comportamento, o seu funcionamento e compreendendo o que você precisaria minimamente para continuar ali, para que eles possam existir. Lembrando, isso a gente vai falar sobre isso no final do vídeo, que o objetivo final dessas ferramentas todas sempre é o mesmo, que é o lucro, né? E aí a gente vai chegar lá no final sobre o WhatsApp. Mas então você fica lá, né, porque de alguma forma você compreende que existe alguma vantagem para você lá. Mas, ora, se eu estou dizendo que você não consegue vínculo lá, você não consegue ser amado de fato e amar de volta, no sentido de cuidar e ser cuidado, porque não há tempo, entre outras coisas, mas não há tempo, ao contrário do problema que acontece, por exemplo, no Instagram, que é mais claramente voltado para a dominância, né? Quem é melhor, os likes, a comparação é o que rege o Instagram. E a dominância também é uma ferramenta muito importante para o Twitter, a humilhação, a resposta, o submeter o outro, mas depois a gente fala sobre essas ferramentas num outro momento, se a gente continuar essa série. Mas no Instagram não é isso, né? No WhatsApp não a dominância não é tão claramente, não está tão claramente funcionando ali. Tem outras coisas então que fazem a gente ficar ali. Quais são essas coisas, né? E acho que tem algumas coisas. Então, por que entrar e por que continuar? Se você continua no campo de compulsão, é porque algum retorno tem. Não tem o retorno. Eu continuo bebendo por quê? Eu continuo comendo por quê? Eu continuo cheirando por quê? Eu continuo cassino jogando por quê? Porque algum retorno tem, né? Então não é que você quer simplesmente se fazer mal, o vídeo de autossabotagem está aí embaixo se você quiser olhar, é que você tem algum tipo de retorno ali, né? E então, qual que é o retorno? E aí para você continuar lá. E aí uma coisa que é muito importante sobre o WhatsApp é que a gente passa a dizer, então, pensar o meu WhatsApp. Então é ali que é o meu universo, né? Então é o meu universo com a minha temporalidade, o meu tempo de resposta. Então eu posso controlar o tempo e eu posso controlar esses objetos que habitam o meu universo. Isso é bem importante. Na fantasia infantil do narcisismo lá, que no momento infantil não é exatamente uma fantasia, é um entendimento do mundo, de que você se vê no centro e os outros são objetos, você não compreende que os outros têm vida. O narcisismo está embaixo também. Mas isso, e aliás, todas essas ferramentas, de um jeito ou de outro, são ecos desse narcisismo original. Mas então, essa impressão de que o universo é meu, as regras são minhas e o objeto é meu, os objetos são meus, é uma impressão fundamental para que a gente continue ali. Então, e aí isso pode ser de vários jeitos, vai variar de pessoa para pessoa, porque assim você pode tratar esses objetos ou controlar esses objetos, porque você tem controle deles, né? A ideia é essa, da maneira que você conseguir ou quiser ou desejar, né? Então tem gente que vai precisar responder imediatamente, por exemplo, o WhatsApp. Tem gente que não vai poder parar de olhar o WhatsApp. Tem gente que não vai poder deixar alguém esperando o mínimo, que tem que ver o digitando ali aparecendo e vai ter que estar lá. E tem gente que vai precisar deixar esperando. Tem gente que vai precisar fazer o outro tomar um chá de cadeira. Tem gente que vai precisar falar agora, ele vai esperar para ele ver amanhã, eu vou responder, isso não é agora eu quero ver, não é agora que eu vou responder só amanhã.
Por outro lado, tem gente que vai precisar ter ali aquilo cheio de gente falando coisas. Meu Deus do céu, eu estou em dívida com o meu WhatsApp, assim como com a minha caixa de entrada de e-mail, que é uma outra ferramenta. Eu estou em dívida com, né? Estou em dívida com, mas de qualquer forma, essa é uma remontagem do meu narcisismo. Então eu convidaria vocês a pensar assim como que o seu WhatsApp é uma remontagem da sua cena narcísica lá de trás, porque de alguma forma eu posso apostar que é. Então, isso é bem legal de pensar, adoro essa ideia. E aí a gente vai entrar numa questão posterior também. Mas então, esse tempo é meu, eu vou responder quando for. Não é um fluxo, né? Porque no diálogo a gente tem fluxo. E no fluxo a gente tem incerteza. Na incerteza a gente tem o erro, a imprevisibilidade. E a chance de errar. E quando a gente erra, a gente tem chance de ser acolhido. Se a gente tem menos chance de errar, porque a gente pode apagar, voltar atrás, repensar, regravar, testar, gravar, não sei onde, antes de mandar, a gente tem menos chance de erro. Com menos chance de erro, a gente tem menos chance de acolhimento, menos chance de cuidado, menos chance de vínculo. Quanto menos chance de erro, de desconforto em relação ao outro, menos chance de vínculo no final das contas, porque é no desconforto que o outro tem chance de te acolher. E assim você se sente amado, não pelo que você deveria ser, mas pelo que você é e consegue ser. Então isso é bem importante do WhatsApp, mas isso traz para a gente uma redução da nossa ansiedade, teoricamente, porque a gente não está no jogo. O jogo é nosso e eu controlo o jogo. Mas aí quando eu coloco lá e mando para o outro, aí a gente tem um problema, porque aí o jogo é do outro. Então da mesma forma que você tem aqui a sua ferramenta, que é sua, que é o seu WhatsApp, seu Zap, o outro tem lá o dele, o universo dele, com as regras dele, né? Então, do narcisismo dele, que você desconhece, que você supõe, que você infere, que você fantasia, sobre o qual você fantasia, simplesmente. Então, aí ele não vai responder. Por que ele não respondeu? Como é que vai ser? Porque ele está fazendo o quê e tal? E aí você entra em campos de paranoia e sofrimento. Para muitas pessoas, sofrimento muito intenso em relação a isso, o que também é bastante interessante de se pensar. E aí a gente tem duas coisas aqui, uma direto que eu vou pensar sobre isso agora, aqui uma pergunta para vocês, que são as setas azuis ou não. Então, essa ferramenta aí de averiguar, de conferência, de se o outro viu ou não viu, se você existe para o outro ou não. O outro viu e escolheu não responder. O outro não viu. E se não viu porque não viu, ou não viu porque escolheu não ver. E aí tem a outra ferramenta que é está online ou não está online. Eu não sei fazer isso, por exemplo, não sei se eu fico online ou não fico online, não sei como é que faz isso, nunca olhei. Mas, e aí tem, você é do seta azul, time não seta azul. É uma boa questão. E aí o pessoal, Zuckerberg, organizou pra gente um mínimo de reciprocidade. Então, se você não tem seta azul, você não é visto quando viu, o outro que viu também não é visto que viu, o outro, né? Então, é uma concessão aí que você tem que fazer para a realidade. Então, se você vai ficar incógnito na sua percepção do outro, na sua noção de que o outro existe minimamente, o outro também você também não vai saber se o outro sabe que você existe e por aí vai. Então isso é bem. Então você está livre dessa suposta demanda, mas você também está condenado a não saber do outro, né? E o que também é bastante interessante para pensar. E aí a gente entra no campo da demanda, que é uma outra coisa que o WhatsApp cumpre muito bem, que é essa ideia de que a gente nunca está sozinho, né? A gente nunca está só, a gente sempre está com alguém. A gente é incapaz, absolutamente incapaz de estar só. A gente também é incapaz de estar com o outro, de fato, mas a gente tem essas ferramentas de simulação, de uma espécie de grande simulacro de outro, né? Que é simplesmente o meu universo ali projetado, organizado, mas que parece me olhar de volta. Não é o outro, mas é aquilo que eu organizo para me olhar de volta. Muitas maneiras, as tecnologias todas, elas passam por aí também, né? Essa remontagem desse narcisismo de novo. Mas uma dessas coisas, pensando lá na Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han e tal, tudo que a gente já falou bastante, mas muita gente já falou bastante, mas é uma tal estética da exaustão. Alguém deve ter falado disso também, mas é um termo que eu acho bonito. A estética da exaustão. Então, se você não está exausto, tem alguma coisa de errado. Então, o WhatsApp cumpre essa função de te auxiliar na sua exaustão. Então, se você, assim, tem um tempo livre, o WhatsApp te lembra que não, porque tem alguém te demandando alguma coisa ali, e se não tem, sua vida está errada. Então, é muito interessante que se tem um tempo livre na sua vida, um tempo sem demanda, um tempo sem atraso, um tempo sem dívida, quer dizer que você fracassou. Isso é a batata da nossa vida de hoje em dia, né? Então, o WhatsApp então, funciona como essa espécie de testemunha presente da sua existência, mas que também é uma testemunha de demanda, né? Assim como as testemunhas parentais são.
testemunhas de olhar, você está lá, mas são testemunhas também de falar, não, você não pode, aqui sim, aqui não, e também são testemunhas que vão operar como testemunhas de demanda nesse sentido, né? Então, eu só te olho se você fizer assim, né? Eu só olho para você se você está em dívida comigo, né? Algum tipo de dívida, seja de que você errou, seja porque você não foi o bastante. Então, superior ideal do eu. Está embaixo também. Então o WhatsApp cumpre essa função de maneira muito eficaz, né? Então é aquela coisa que todo mundo atua como se fosse CEO de alguma coisa, né? Outro dia eu falei sobre isso num vídeo, acho que era o vídeo do óculos da Apple, que também é um pouco sobre isso, da nossa incapacidade de lidar com o outro, né? E que passa pelo problema, o vínculo fica inviável nesse sentido, né? E no óculos da Apple, eu acho que é nesse vídeo que eu dou um exemplo vou botar embaixo também, dessa coisa do celular no elevador, né? Então, o constrangimento que acontecia antes no elevador, você precisava olhar para as pessoas, agora todo mundo vai para o seu WhatsApp, né? Para o seu próprio WhatsApp. Então, a cada um seu WhatsApp. Então, cada um tem o seu universo ali, e ali é um alívio de não ter que estar com o outro e de não ter que estar consigo mesmo, em última análise, né? Que é assim, se deparar que a gente só está quando a gente larga o celular para dormir, tem gente que nem larga para dormir, que dorme no celular mesmo, mas que é a dificuldade de estar consigo. E aí, por isso, o vídeo da insônia também tem tudo a ver com isso. No momento que para tudo, você volta à atenção, sai do farol da atenção, da consciência e tal, sai e volta para dentro, e aí lascou, fudeu, né? Então, a pergunta para vocês aí, vocês são do pessoal seta azul ou não seta azul? Essa é uma coisa muito que eu queria saber. Então, essa ideia que eu estou falando aí do meu WhatsApp, do meu universo, se cada um tem o seu universo com as suas regras, seus objetos, é impossível que haja um universo partilhado, percebe? Não dá para partilhar porque você está no outro, né? Então, o outro está no outro que é o outro seu universo, o outro está no outro. Então, a gente fica aqui vivendo esse duelo de regras, esse duelo de universos, esse duelo de falas, esse duelo de monólogos, né? Que em geral é o que acontece no WhatsApp, que é bastante interessante também, as gravações e tal, manda a minha gravação, eu escuto, fico com raiva, e aqui xingo sozinho e tal, olha aqui, e aí mostro para alguém, e aí encaminho para um outro, olha o que fulano falou, o que fulano não falou e tal, treino minha resposta, gravo para mim, e não estou com o outro, né? Eu estou aqui vivendo um campo de fantasia, um campo de projeção, um campo de briga, um campo de raiva, necessidade de brigar e tal. Tudo isso para tentar diminuir a pressão que é lidar com o outro, porque na base dessa pressão tem a ameaça da sua própria inadequação. Como a gente vive sob o signo da inadequação, ou seja, estamos errados, né? Você está errado, você não é o bastante para ser amado, então essas ferramentas todas são maneiras de diminuir o signo da inadequação. Então, aqui eu tenho um tempo para me readequar, para me preparar, para organizar minha resposta para esse outro. Assim como o filtro do Instagram, né? Que é um tempo para me modular para que o outro me veja, enfim, já a partir desse filtro, e é aí que eu tenho meu feedback de como que eu existo, né? Então, isso é bastante interessante. Isso, na prática, inviabiliza o contato com o outro, né? Porque você vai fazer todo um sistema para não ser visto, né? Para ser visto da maneira que você operou, modulou para ser visto, e aí você já não é mais visto, então você já não é mais amado, em última análise, porque você não está sendo visto, né? Não é você que está lá. E com o WhatsApp também, é a sua voz daquele jeito que você fez aquela resposta, né? E aí você vai e manda várias respostas, e cada um tem a sua maneira de fazer isso. Tem gente que manda áudio, só manda áudio, que não manda áudio, que acha grosseiríssimo mandar áudio, tem gente que não tem nenhum problema com mandar áudio, tem gente que manda 12 áudios, tem gente que manda um áudio enorme. Tudo isso trata das regras, né, através com as quais você opera na sua relação objetal, na relação com o objeto, na relação com o outro. E assim como a não resposta e por aí vai, né? Eu não preciso responder ao outro porque o mundo é meu. E aí tem essa coisa da resposta e leva a uma outra questão que é o fim da conversa no WhatsApp, né? Como que a conversa acaba, que para mim sempre foi uma questão e agora eles resolveram isso mais ou menos, que é que você pode então curtir, você pode, vai, sim, ok, obrigado, tchau, 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 onde é que para a conversa, né? O que no campo do vínculo real é o silêncio, o despede, e aí o contato físico, tem beijo, não tem beijo, tem abraço, não tem abraço, sai, se afasta, mas ali nesse campo que está o tempo inteiro presente e o tempo inteiro ausente, porque cada um está no seu universo, então é uma presença que não é presença real, como é que termina? Então agora a gente tem esse obrigado, curtiu, e você curte a mensagem do outro, né? Então a mensagem do outro foi curtida, o que quer dizer que esse diálogo parece ter se encerrado.
O que também é um dispositivo muito interessante, mas totalmente falso, da dificuldade que é iniciar e terminar uma conversa no mundo real. Assim como ter a conversa em geral, né? E aí a gente vai para um outro lado da história, que é como você fala, o que vai levar ao nosso último ponto, que é o lucro do WhatsApp. Como você fala, e aí os emojis, e carinhas e tal, e depois memes e parará, parará. Então, agora a gente não tem mais que buscar aqui na nossa memória como que eu faço para dizer do que eu preciso, como que eu faço para dizer do que eu gostaria, como que eu faço para me comunicar com o outro, tendo como base dessa comunicação as minhas necessidades e como lógica de interface a minha compreensão do outro. Eu não busco mais aqui, eu busco no arquivo que eles me dão, não é mais no meu arquivo, é no arquivo deles, né? Então os emojis, que emoji que tem para responder, que memes que eu tenho arquivados aqui para responder, esse é adequado. Então a sua linguagem, o seu campo linguístico, que seria a sua maneira de comunicar suas necessidades com o mundo, com o externo, com o outro, passa a ser pautada, operada e construída, gerada, constituída, produzida por esse outro sistema aí. Então você agora responde com aquilo, né, que você fala, bom, tá. Então isso te dá um arquivo e te dá uma sensação de alívio enorme, porque alguma coisa ali deve traduzir mais ou menos o que você sente, que é um pouco o que acontece com a linguagem original, né, mas ali de uma maneira mais organizada. Então, aquele meme responde o que eu precisava dizer. Eu tô total aquele meme hoje. Isso é muito, muito legal também, muito interessante. E isso, em última análise, também faz a gente ficar, né, porque gera um alívio, né. Então todas essas coisas fazem a gente ficar nesse campo que é compulsivo, porque não era o que a gente precisava quando a gente entrou lá. Mas aí, como última coisa para a gente pensar, vocês podem dizer também coisas que eu não disse, tá? Por favor, digam aí, tem um monte de coisa para pensar, mas coisas que eu não falei. Até porque essa ideia dessa série aqui é uma ideia de construção. Eu estou aqui pensando no próximo livro, mas isso é outra história. Mas... Então, outra coisa que se coloca quando eu falo que eles organizam a nossa linguagem é por que o WhatsApp existe para eles, para o Zuckerberg, né? Que vantagem que ele tem? O WhatsApp é de graça, né? Não tem publicidade lá dentro, ao contrário do Instagram, por exemplo, que tem publicidade o tempo todo, publis e tal. Eles estão ganhando dinheiro direto com isso. Eles não têm publicidade ali. Como é que eles ganham dinheiro? Por que eles investem tanta grana nisso, né? Qual o retorno que eles têm? Eles têm uma atualização o tempo todo, estão aí cuidando, te dando coisas para te ajudar a ficar lá dentro, para te ajudar a sentir que eles estão percebendo e a atualizar a sua maneira de comunicar, o que é bem legal também de pensar que eles estão atualizando a sua maneira de se comunicar. Mas, então tem uma coisa aí que é muito interessante, porque se eles não sabem o que você está falando, porque tem uma criptografia, eles não têm acesso, o que é que eles sabem? Eles sabem alguma outra coisa, que eles estão ganhando com isso. Eles sabem o quê? Eles sabem quando você fala, né? Quando é que você se comunica, eles sabem onde você se comunica, onde você está e onde você está se comunicando, e eles sabem como você comunica e eles controlam, em função dessa última coisa que eu disse da linguagem, eles controlam e operam e regulam o seu modo de comunicar. Então eles sabem que tamanho de vídeo que você está assistindo, que tipo de arquivo que você está trocando, em que momentos do dia, em que lugares do mundo, e quem está trocando que tipo de arquivo, em que momento do dia, em que lugar do mundo. E isso, para eles, para a organização de publicidade, como meta-análise, vamos dizer assim, como metadados, né? Do que seria a estrutura do como eu devo dizer para vender o que qualquer que seja que eu precise vender, isso é inestimável. É o como essas pessoas como elas se comunicam. O meio é a mensagem, né? A mensagem é forma e conteúdo. Mas então... não importa tanto o que é que você está falando, porque no fundo a gente não está falando nada. O que importa é como você fala, em que momentos você fala e onde você fala e quem fala de que forma, porque onde, quando e tal implica quem, né? Quem você é. Então eles passam a dominar a sua forma de comunicação para que eles possam te impactar da maneira que eles quiserem nos outros apps lá, no Instagram, por exemplo, ou onde quer que seja, com formas de venda mais eficazes, e com isso eles retroalimentam a produção da sua comunicação para que a venda fique ainda mais eficaz. Então, eles não sabem o que você está falando, mas eles sabem como você fala. E, em última análise, eles sabem como você fala, os porquês disso tudo, por que fala ou não fala, também podem ser operados do lado de lá. O que faz falar? De que forma? E consumir, de que forma? Gente, muita coisa, né? O que vocês acham disso tudo?
Digam aí como é que funciona o WhatsApp para vocês, como é que é a relação de vocês com esse universo narcísico projetado e reatualizado. A gente tem muita coisa que eu não falei, obviamente, mas enfim, é isso. A gente se encontra na live da autoescrita. Não falei sobre autoescrita hoje, tem que falar, é uma regra minha. A autoescrita é um processo de pesquisa sobre o nosso funcionamento, sobre o nosso narcisismo, por exemplo, sobre as nossas maneiras de operar o mundo, de constituir as lógicas nas quais a gente acha que o mundo funciona e de satisfazer ou não satisfazer nossas necessidades. Vai conhecer a autoescrita que está embaixo, lá a gente é um processo de pesquisa de si, que a gente leva adiante aqui no canal, e a gente se vê lá nas lives todos os sábados. Eu ajudo as pessoas a seguir, a levar adiante esse processo de pesquisa. Tá bom? Fora isso, até sábado que vem. Vamos ver se a gente continua com essa linha. Talvez sim, talvez não. Tá bom? É isso. Tchau.